Bom, eu fui contratada como professora colaboradora 2 do Departamento de Matemática no dia 1º de março de 1979. Na época, chefiava o departamento a professora Cat Tenenblas. Era a primeira mulher a ocupar tal cargo. E naquele primeiro semestre, né, era março, ela me designou 2 turmas de cálculo 1 com 120 alunos cada uma. Não era uma prova de fogo para uma novata, era o normal da época. Eu tinha só 24 anos e a minha única experiência em sala de aula vinha de um trabalho de 1 ano como professora numa escola técnica particular lá em Vitória, no Espírito Santo. Na verdade, eu vim para Brasília, não foi por acaso, não foi por planejamento. Eu havia terminado o mestrado no Instituto de Matemática da UFRJ, em meados de 1978, e me preparar para fazer o concurso da UFES, a Federal do Espírito Santo, onde eu tinha feito o bacharelado em matemática. Eu sou capixaba, de Cachoeira Itapemirim, e planejava voltar para o meu estado. Porém, eu vim para Brasília, porque o meu marido, na época, foi convidado a trabalhar no Conselho Nacional do Petróleo, que já foi extinto, era do Ministério das Minas e Energia. Bom, em 1979, os contratos na UNB eram anuais. Outros colegas já falaram sobre isso, a Liliane, o Noraí, e, embora houvesse a possibilidade de renovação, a gente era avaliado anualmente, para ver se renovava ou não o contrato, pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, na época, sempre chefiado pelo reitor José Carlos de Almeida Azevedo, que era capitão de mar e guerra, e estava lá na reitoria porque ele era militar e nós estávamos no período da ditadura. Bom, no final das contas, era ele quem decidia, mesmo que os colegas da matemática, os mais sêniores, que mandavam sempre uma avaliação nossa para esse conselho, e o que eu acho que era certo, era ele, o Azevedo, que decidia. E eu, logo no começo, eu me envolvi com a nossa associação de docentes, que é a DUMB, que hoje é um sindicato. E, bom, e mesmo que, como eu falei, que os professores mais sêniores da matemática recomendassem a nossa contratação, isso não era certeza. No MAT, éramos poucos ativistas, digamos assim, da ADUMB. Havia eu, a Ana Maria Gomide, que foi para a Unicamp, depois se juntou a nós a professora Maria Helena Jardim, que veio da UFRJ e depois voltou para lá, a professora Liliane, que naquela época era aluna de graduação, ela era mais novinha de nós mulheres, mas fomos as primeiras a participar da ADUMB, do Departamento de Matemática, que não via com muito bons olhos essa participação, não, tenho que confessar. Pois bem, eu acabei ficando na UNB graças ao trabalho do movimento docente, porque a pressão desse movimento fez com que fosse se acabando o quadro de colaboradores, e em julho de 1983, o próprio reitor Azevedo assinou a minha contratação para o quadro docente da UNB. Bom, eu queria estudar mais, e nesses anos iniciais, eu participava de cursos. O MAT fez um convênio com o Centro Científico da IBM, e os pesquisadores desse centro vieram dar aulas e seminários na matemática. Outros colegas também participavam desses cursos, claro. Era eu, o Leonardo Lazarte, a Tânia Smith, a Ana Maria Gomide, que eu não tinha ido embora, e a Mari Milha, que hoje é a decana de Pesquisa e Inovação, Eliana Andrade, uma outra professora que foi embora para São Paulo. Bom, e era isso.
E eu participei também de várias comissões e conselhos. Em 87, 88, eu fui subchefe do departamento, com o professor Noraí de chefe. Fui subchefe, coordenadora de graduação. Em 89, com 3 filhos, e já em processo de separação conjugal, eu fui fazer o doutorado na PUC do Rio de Janeiro, no departamento de informática. É claro que, por influência dos cursos que eu já tinha feito com o pessoal do Centro Científico da IBM, e também por gosto. E em 91, lá ainda na PUC, eu ganhei uma bolsa e passei 4 meses no Departamento de Ciência da Computação do Imperial College da Universidade de Londres. Pois bem, em 1992, eu retomei as funções no MAT e defendi o doutorado 2 anos depois. Em 97, formamos um grupo de professores para criar a FEMAT, a Fundação de Estudos em Ciências Matemáticas. Nós estamos em 97, né? Com a professora Ketty de presidente e eu de vice. E isso nós estamos até hoje, nós duas. Ela é presidente, eu sou vice. Qual era o objetivo da FEMAT? Angariar recursos para nossa pós-graduação e pesquisa. Como que a gente fazia isso? A gente ministrava cursos que eram pagos, uma taxa não muito grande, e também a gente administrou cursos para outros departamentos, mas nunca passou pela cabeça transformar a FEMAT numa grande empresa, como aconteceu com a Finatec. A gente queria só ajudar aquele nosso mundo ali da matemática, e é isso que a gente fez na época e continua fazendo com algum recurso que a gente ainda tem. Bom, aí deixe-me ver. Fui eleita chefe de departamento de matemática em julho de 99, de 99 até 2001. Eu fui a segunda mulher eleita chefe de departamento, exatamente 20 anos depois da professora Ketty. O professor Arthur era o subchefe, o professor Rui Seimetz foi seu coordenador de graduação, a professora Chang era coordenadora de pós, e o Talmari, que eu me lembro com muito carinho, era o secretário do departamento. Bom, como professora, eu vivenciei alguns episódios muito divertidos com os alunos e outros episódios nem tanto. Ser professora de matemática, a área de conhecimento matemática, né, que envolve a álgebra, a geometria e várias outras, pode despertar amores e ódios daqueles que já entram na universidade com uma pré-animosidade com a disciplina, e nem sempre vocês sabem disso, os professores sempre sabem disso, que nem sempre o tempo nos permite mostrar aos nossos estudantes a beleza da matemática e o quanto seria natural para eles gostar de aprendê-la. Bom, como chefe do departamento, voltando aí um pouquinho, eu teve uma coisinha engraçada logo que eu fui eleita, imagina, 20 anos depois da mulher, sempre com homens na chefia, né? Aí um colega querido, não vou citar o nome, foi lá na sala da chefia e falou que não ia receber ordem de mulher. É claro que ele falou em tom de brincadeira, mas eu sei que a educação machista, né, dos nossos colegas estava presente nele, e isso ainda permanece até hoje. Não vamos fingir que não é verdade. Mas eu respondi para ele que não pretendia dar ordens, que eu havia aceitado ser chefe para trabalhar para que o nosso dia a dia fosse mais fácil e agradável possível. Eu dizia, e ainda digo, que ser chefe de um departamento numa instituição de ensino, numa universidade pública, não dá poder a ninguém, não. Você não tem poder de demitir quem é ruim, nem promover quem é bom.
Então, o chefe sozinho, ó, não é poderoso, não. Essa conversa aí, para mim, sempre foi besteira. Pois bem, eu fui coerente com esses meus dizeres. E, na época, ficou engraçado, aconteceu uma coisa engraçada, eu fiquei conhecida, pelo menos na prefeitura do campus, como a chefe mais chata da universidade, por causa da quantidade de pedido que eu fazia para pedir ao meu secretário, Talmari, pedir para a prefeitura providenciar, que era consertar vazamento nos anfiteatros, trocar lâmpada, consertar carteiras, consertar a porta, fechadura, melhorar os banheiros do MAT. Nessa época, as instalações do MAT eram as antigas, as originais da construção da UNB. E, por conta disso, certa vez, aquele prefeito, que eu também não quero citar o nome, mandou lá para nós uns 2 centímetros de formulário contínuo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o que é formulário contínuo, mas 2 centímetros de formulário contínuo é uma tripa bem grande, dizendo que aquela uma quantidade absurda de pedidos que eu fazia. Aí eu respondi para ele, na época, que eu só estava ajudando ele a fazer o serviço dele direito. E esse cara nunca mais falou comigo, até hoje. Então, mas a gente se divertia. O Talmari, então, foi um secretário ótimo, lembro dele com muito carinho e saudade. Ele tinha uma paciência invejável com as reclamações dos estudantes. E o meu papel de chefe foi sempre procurar apaziguar as diferenças naturais entre os colegas e valorizar as qualidades de cada um, claro. Eu acho que por conta de ser considerada assim meio jeitosa, embora eu fosse dura nas minhas posições, eu fui eleita diretora do IE para o período de 2002 a 2005. Só que quando foi em meados de 2003, eu pedi para sair da direção do IE. Por quê? Porque a Secretaria Federal de Controle da Presidência da República decidiu que o recebimento da GED, uma gratificação de estímulo à docência que a gente tinha naquela época, era um pagamento indevido para quem ocupasse cargo administrativo, como se pessoa que ocupa cargo administrativo não desse aula, e a gente dava. Aí, como a GED ia integralmente para a aposentadoria, após 5 anos de recebimento, eu considerei uma perda salarial inaceitável e pedi exoneração do cargo por isso. E 4 anos depois, esses mesmos controladores lá da Presidência da República revogaram essa decisão. Enfim, essas besteiras que as pessoas fazem e depois se arrependem, vê que é inútil. Aí, em 2004, eu já tinha tempo para aposentar, eu comecei lá com 19 anos, né? Eu falei lá da Federal, lá em Vitória, dando aula na escola técnica, eu decidi aposentar por questões pessoais e financeiras. Aí, o que eu fui fazer? Eu estava nova ainda, tinha 50 anos, eu fui trabalhar em empresa privada, mas eu não estava feliz porque eu não queria ter saído da UNB. Aí eu fui aos pouquinhos voltando para o SESP, fazendo um trabalho, e depois me chamaram para ocupar cargo, eu aceitei, e aí eu ocupei cargo na área da avaliação educacional. Em 2011, eu assumi a coordenação de avaliação do SESP. Em 2014, ele virou SEBRASP, eu continuei numa organização social, né, chamada SEBRASP, eu continuei lá até 2018. No final de 2018, outubro, aí eu parei de vez de ocupar cargos, essas coisas. Eu continuo fazendo alguns trabalhos, mas cargos, não, chega. Eu gosto muito de comemorações. Comemorações são muito importantes e eu agradeço demais o convite para participar desta comemoração de 60 anos do MAT. Comemorar o reconhecimento, né, da qualidade do ensino de graduação, do ensino de pós-graduação, da excelência em pesquisa do MAT, deve encher de orgulho todos aqueles que trabalharam por isso, direta ou indiretamente, todos aqueles
que atualmente trabalham. Por ter ocupado esses cargos administrativos, esses conselhos, tudo que eu fui, conselho universitário, várias vezes, eu percebi, e nesses cargos a gente vê bem essas coisas, né? Que teve gente que trabalhou muito, teve gente que trabalhou médio, teve gente que trabalhou pouco, e teve até quem atrapalhou, mas esses foram pouquíssimos e não conseguiram interferir no sucesso do mate. Este momento de comemoração é um momento de olhar para a história. Desejo, sinceramente, que aqueles que estão fazendo a história agora sejam perseverantes, façam o melhor que puderem, com alegria e sem invejas. Saúde e sorte para todos.